Ele é um dos pré-candidatos a prefeito de Balneário Camboriú, mas ficou nacionalmente conhecido como o muso do impeachment, o deputado Boy Magia. Hoje no Cafezinho 2 eu vou conversar com o Fabrício de Oliveira. Tá começando o programa agora. É isso aí, senhoras e senhores, presença ilustre no programa de hoje. Ele já foi vereador, já foi conselheiro tutelar em 2002, depois se tornou vereador, foi um dos vereadores mais jovens da cidade, um dos mais votados também, se não o mais votado. Fui o mais jovem em 2004 da história da cidade, depois fui o mais votado da história da cidade em 2008. Aí você também foi presidente da Junta Comercial de Santa Catarina e candidato a deputado, enfim, bom... mas não tem como não falar disso. Você já deve estar cansado, né, de responder isso. Eu imagino que as pessoas encheram muito o teu saco, devem encher até agora. Na votação, aquele domingo fatídico, eu acordei de ressaca e liguei a televisão e lá estava você, perto do microfone dos deputados, da votação do impeachment da Câmara e... a minha mãe falou, é o Fabrício? Daí eu falei, mãe, é o Fabrício. Daí, mas daqui a pouco ele vai sair daí, né? Não saía. Você não saía. Aí você ficou. Aí eu trocava lá, assistia a Eliana, né? Aí eu voltava pra Globo, você tava lá. E daí você foi ficando. Pô, meu Deus, ele não vai sair daí nunca? E, bom, mas daí você não ficou até o final, né? Pai, eu fiquei até a metade, na verdade. Você não aguentou, de certo? Não é que quando na verdade, estava eu e mais um deputado que também era suplente, estava ao meu lado. Eu estava ali porque ficava do lado da bancada do meu partido, eu só me virei o corpo e me posicionei ali. E depois, quando eu vi, eu liguei o telefone, eu vi aqueles memes lá na internet, daí eu peguei e fiquei assustado de sair na hora. Mas eu não fiquei... Mas você ficou tinha umas 3 horas ali, né? Acho 3, que 4 horas ficou, foi. mas não fiquei até a metade, não deu bem a metade, porque tinha 500, eu fiquei até o voto 240, 250, mais ou menos. Aí quando eu vi que estava tendo essa repercussão toda, eu peguei e mandei dali. Gente, é melhor sair. Eu não tinha noção, porque eu olhava a câmera, ela estava, a câmera das televisões estavam atrás. Uhum. Eu não sabia que estava sendo transmitido pela TV Câmara, então eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não sabia que você estava ao vivo na Globo, eu não sabia, eu não tinha noção. Quando eu olhei, aí eu peguei e fui embora. Fiquei assustado e fui embora. Mas daí você recebeu o que naquele momento no celular? Eu falei, gente, Fabrício, tá todo mundo falando A primeira coisa que eu liguei 3.800 WhatsApp. Falei, meu Deus, a coisa está errada, né? Quem que vai mandar tanto WhatsApp desse jeito? Aí quando eu comecei a olhar, a primeira foto que eu vejo aqui assim, se o McFly está por aí é porque tem porcaria no futuro. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não era isso. Peguei e fui embora. Mas muita gente te elogiando. Falando que você é deputado bonito. Não, tudo bem, mas é que na hora que você está ali, você não tem noção. Eu vi aquilo ali, eu não sabia, de qualquer forma, qual era a repercussão. Uhum. Quando eu vi ali, eu comecei a ver que as pessoas, principalmente as pessoas da oposição ou que são meus, né, opositores no pleito eleitoral, estavam ali descendo a lenha, né? Mas depois chegou as meninas, principalmente, e aí os jovens começaram a defender e tal, e ficou porque, né, eu fui ali acompanhar a votação. Como cidadão, eu tinha assumido como deputado durante o ano de 2015. Eu fiquei esperando a hora de você votar, mas você não ia votar. Não, eu não ia votar. Eu fui lá a convite da bancada, levei o sentimento de Santa Catarina, Balneário Camboriú, para a bancada de deputados sobre o posicionamento do impeachment. Fui convidado a estar no plenário, até como deputado que assumi, eu tenho condições de ficar no plenário. Fiquei no plenário e estava do lado conversando com os deputados quando o presidente anunciou, agora vai começar a votação. Eu virei e me posicionei ao lado, porque eu já estava ali. E aí, quando começou a dar essa repercussão, que eu anotei, eu peguei, saí dali, me afastei e continuei acompanhando o impeachment um pouco mais longe, né? E aí que eu fui ver essa movimentação na internet, confesso que eu fiquei assustado, até um pouco apavorado. Mas você já
pensou em, isso vai me prejudicar de alguma maneira? Claro Você que ficou sim, com medo? claro que sim, até porque a minha intenção de estar em Brasília, de estar acompanhando, eu presidi a sessão da Câmara durante alguns debates do impeachment. Eu fui membro de comissão da CPI do BNDES, eu acompanhei a CPI da Lava Jato, eu acompanhei todo o processo de começo do impeachment dela. Então, não é nada mais justo do que eu também estar no momento que estaria sendo decidido isso na Câmara. E eu tenho acesso ao plenário como deputado, que quando fui deputado, enfim, isso me dá acesso ao plenário, então eu queria estar naquele momento ali. Né? Agora, quando aconteceu essa situação, eu pensei sim, porque a finalidade não era aparecer, me mostrar, não era isso. A finalidade era estar num momento importante do país, levando o sentimento sim de Santa Catarina, da minha cidade, ainda que não pudesse ter voto, mas eu fui sim, também junto com aqueles deputados, começamos todo o processo de discussão, de entrada do processo de impeachment, as pedaladas fiscais, tudo isso eu acompanhei e sabia muito bem da matéria, né? Então, eu acompanhei o processo de perto mesmo. De perto, literalmente perto. Né? Mas você ganhou muitos seguidores, principalmente no Instagram. E eu imagino que deve ter rolado um assédio aí por causa disso tudo. Você ficou conhecido como o deputado Boy Magia, né? Isso é bom, né? Ou bom. Não? É bom, você gosta, né? Não vou, desse carinho? Não vou mentir, né? Não tem como, mas claro que tudo isso é bacana. Eu tenho agora vários, né? Recebo muitas mensagens. Convites para sair. Eu recebi, meu telefone estava num site, eu recebi mensagens do Brasil inteiro, assim, vídeos, muitos vídeos eu recebi. Eita, nudes. Também. Também. Muitos vídeos. Mas gente, parem de mandar nudes para o deputado, gente. Puta, é o deputado. Mas a finalidade disso, né? A gente eu não tiro o foco da seriedade do momento. Da tristeza do momento, né? Eu fui favorável ao impeachment, trabalhei por ele também, mas não tem como você não ficar triste do Brasil estar passando por um momento como está. E isso, né, embora tenha tido todas essas brincadeiras e tal, e a gente leva isso com muito carinho, mas né, não tem como não tirar a seriedade do momento. Porque Muita gente, Fabrício, pensou que isso que você fez foi uma estratégia política. Não foi, então. Estratégia aqui de aparecer na televisão? Não. Até porque vocês já estavam falando que você ia sair como candidato à prefeitura. Não, eu não fui para Brasília para... Mas esse boato, não foi. Todo mundo falou, é óbvio que ele só para aparecer e para sair na frente. Não foi isso. Não teve essa conotação, nem esse desejo meu de fazer isso. O meu desejo era estar lá acompanhando o processo, e processo que eu também colaborei no começo dele, e também acompanhando o momento histórico do país. Quando eu estive, por uma série de circunstâncias, eu estava ali do lado, e claro que, né, eu saberia também que um momento ou outro poderia aparecer. Evidentemente, você estava do lado dos caras que estavam votando, e todo aquele momento, mas não me posicionei ali, foi uma questão de sorte, porque depois que eu vi aquilo, eu saí e fui para o outro lado, fiquei tão perto quanto eu estava, só que do outro lado e ninguém me viu. Eu não tinha como saber isso, né, que estava ali colado na câmera. Quem que te deu o apelido de papagaio de pirata? Foi o Diarinho? Foi já veio de lá, papagaio de pirata veio, acho que foi do Taz lá do CQC. O Marcelo Taz. Do Taz do CQC. Que honra, né? E o Jô Soares também falou isso aí. Também falou? O deputado Fabrício Oliveira, conhecido como papagaio de pirata. Aliás, o meme mais engraçado que fizeram teu foi o que te compararam ao cara lá De Volta para o Futuro. E eu nunca tinha reparado mesmo, já te conhecia antes e ficou muito engraçado. A Globo News fez uma vinheta, eu até queria que passassem aqui, mas não sei se a gente vai poder. Mas a Globo News fez uma vinheta com você, você gostou? Você se sentiu... Eu dei muita entrevista, dei entrevista para a Época, para a revista Veja, dei entrevista para alguns veículos de imprensa também, e aí a Globo News também falou bastante a respeito disso. Mas tu não se sentiu incomodado com esse negócio de papagaio de pirata? Mas não me porque senti... quando a gente pega a pilha com apelido, né? Não me senti incomodado, até porque fez parte de uma brincadeira. Né? Não brincaram por conta do meu caráter, não brincaram por conta de algum vexame que eu tenha feito, e sim
brincaram por conta de eu estar realmente muito perto de um momento importante e de ter uma posição responsável. Eu estava ali naquele momento, sereno, tranquilo. Em nenhum momento eu hostilizei qualquer voto. Eu estava concentrado no que estava acontecendo, querendo acompanhar o que estava vendo. Achei, determinados momentos, uma demagogia, aquilo tudo, no sentido de dizer, por isso, por aquilo, pelo meu cachorro, vamos votar assim, não. Mas fiquei ali respeitando a todos, inclusive a todos que não tinham a mesma posição que eu tinha. Então, não houve nenhum momento da minha parte, então eu fiquei tranquilo enquanto isso. Isso que eu ia te perguntar. Eu sou muito discreto, eu não sou assim, quem me conhece sabe, eu sou um cara até tímido demais, eu nunca pensei que eu fosse ser político. Eu nunca fiz quando criança um trabalho na sala de aula, apresentei. Eu só respondia chamada timidez. Então eu nunca tive essa pretensão de querer ser um cara conhecido no Brasil. Eu quero ser, um dia, ser valorizado, sim, pelo trabalho que a gente faz, o legado que a gente quer deixar, né? Que eu sei que isso também é um ciclo. Eu estou na política, daqui a pouco não estarei mais. Por quê? Porque eu acho que as coisas têm que ser renovadas, têm que ser mudadas, têm que ser alternadas. Isso é cíclico. Mas isso eu quero ser conhecido por isso. Aliás, você é um dos caras que defende a reforma política. Muito. Inclusive, quando eu entrei no partido que eu estou, eu fui até a casa de Eduardo Campos, então era governador e pré-candidato à presidência da República. Eu apertei a mão dele por conta de algumas reformas que eu achei importantes para o Brasil. Eu fui o deputado, em 2015, que mais apresentou projeto de lei em um determinado período. Eu fiquei 4 meses, foi o que mais apresentou. Eu nunca propus um projeto de lei que não tivesse uma relevância de mudar o sistema. Eu propus alteração do Código Penal, propus alteração da Constituição, todas as medidas que pudessem reformar ou mudar o sistema que aí está. Não se muda o Brasil se a gente não mudar as práticas. Tu pode renovar lá e colocar todos os deputados novos, o novo presidente da República. Principalmente as práticas de corrupção, senhor. Mas as práticas de corrupção, elas são resultados de um sistema poluído, de um sistema promíscuo, de um sistema que dá condições para que isso aconteça. Então, por exemplo, eu peguei em um determinado... Toda semana eu fazia um projeto de lei. Toda semana eu propunha um projeto e apresentava no plenário. Eu fiz lá um pacote contra a corrupção. Criando um fundo de combate à corrupção que 10% daquilo que era recuperado da lavagem de dinheiro, da corrupção ativa, passiva, que fosse reinvestido nas instituições que combatem o crime. Polícia Federal foi o exemplo que eu dei. Precisa ser aparelhada, precisa ser valorizada, precisa ser capacitado, atualizado, investido em tecnologia. E isso sim começa a mudar o sistema, porque você dá força para as instituições que combatem a corrupção. Aumentando a pena para políticos que cometam crime na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, alterando a Constituição. Por exemplo, eu cheguei lá, a primeira votação que eu participei foi votando as contas do presidente Collor, do presidente Itamar, do presidente Fernando Henrique. Eu falei, isso é um absurdo, até porque o Itamar já não vive mais. Como é que você vai responsabilizar esses presidentes depois de 20 anos, 25 anos de término do seu mandato? Como é que tu vai responsabilizar eles? Então eu fiz uma emenda à Constituição, consegui 200 votos de deputado, 200 assinaturas, para propor um projeto de lei que dissesse que não, agora as contas dos presidentes da República será avaliada pelo Congresso 40 dias após o término do ano legislativo. Quer dizer, 40 dias acabou, tu tem que analisar as contas. Não, porque senão fica sendo com manobra política. As pedaladas, se os outros presidentes cometeram pedaladas fiscais, então eles têm que ser responsabilizados no ano após a saída dele, 40 dias após, o Congresso tem que analisar isso aí. Não podemos ficar nessa bagunça que estava. Porque de bagunça já tá demais. O Brasil tá cheio. Vou pedir pra você segurar aí, porque a gente precisa fazer um intervalinho. Hoje eu tô conversando com o Fabrício Oliveira. Ele é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú. Daqui a pouco a gente volta. Você não saia daí. De volta com o Cafezinho A2 e hoje eu estou conversando com o Fabrício de Oliveira. Ele é um dos pré-candidatos à prefeitura do município de Balneário Camboriú e ficou nacionalmente conhecido como o muso do impeachment.
Fabrício, a gente estava falando antes sobre corrupção, né? Na minha opinião, é porque tem gente que fala, estão roubando demais, estão roubando muito. Na verdade, eu acho que na história do Brasil já se roubou muito mais. O que acontece é que o brasileiro, ele tá muito de saco cheio com a roubalheira. Então, acho que isso que está acontecendo. Já se roubou muito mais. Quer ver? Só que a intolerância hoje, ela é maior. É que a corrupção, ela vem com uma série de outras ramificações. Hoje, aproximadamente, se desvia 30 bilhões de reais ano em corrupção no nosso país. Mas se você me perguntar se essa é a causa do Brasil estar numa crise econômica, em uma crise moral, em uma crise institucional, eu diria que também, mas não é total, né? A corrupção não é a causa de todo o problema. Todo o problema se chama um sistema falido que nós temos, um sistema de leis, um sistema legislativo, judiciário e executivo devem reformular os seus trâmites, devem reformular o seu relacionamento com o público. A ineficiência da máquina, a burocracia, a falta de critérios, a falta de encaminhamentos em causas importantes. Por exemplo, hoje o empreendedor, para ele abrir uma empresa, ele demora 40, 50, 60 dias para poder produzir. Nós temos que acabar com essa burocracia burra que engessa o país. Para o empreendedor poder tirar uma licença para poder montar a sua indústria, o seu negócio, quer dizer, há entraves. O Brasil não consegue avançar por conta de uma reforma, precisa de uma reforma tributária. Nós temos um verdadeiro manicômio tributário no país. É um emaranhado de tributos que nós pagamos e não vemos o retorno desse. Nós vivemos no município, não moramos em Brasília e os impostos nossos ficam em Brasília, sustentando uma máquina inchada, pesada, lenta, e que tudo isso e uma série de fatores como a corrupção fazem que o país tenha essa situação. Agora, eu quero te dizer o seguinte, que eu acredito que as coisas vão evoluir muito. Essa ferida exposta ela é necessária para que gere em nós, eleitores, um sentimento de indignação saudável. Veja que nenhum deputado, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum presidente da República, eles chegaram lá senão através do voto, senão através de pessoas que os colocaram lá. Então, acho que isto é a essência do problema, sabe? Mas você é a favor a novas eleições, né? Eu li que você... Eu penso que o PMDB é o grande sócio do governo, nos seus erros, na sua ineficiência e na sua corrupção. Portanto, não tem legitimidade popular para estar onde está, né? Agora, tem que se buscar aí a coerência nesse momento e eu defendo sim as novas eleições para o Brasil. Em relação ao governo Temer, você está temeroso? Olha que trocadilho bom eu usei. Eu estou otimista, mas não quer dizer que esse meu otimismo, né, em relação ao governo Temer, seja um aval de tudo que aconteceu no país, quando eu já disse antes que o PMDB foi sócio. Por que eu sou otimista? Porque eu estou vendo que alguma coisa precisa começar a fazer. A diretriz econômica começa a mudar, o ajuste fiscal começa a aparecer com mais força, houve um pequeno corte de ministérios, houve a vinda de pessoas com alguns critérios diferenciados que havia na liderança da Dilma, né? Mas não dá para se esconder o sol com a peneira. Este governo que está foi também colocado por Dilma junto com o PT. Então, eu torço para que dê certo, mas também torço para que haja novas eleições. Mas então você é a favor do corte de ministérios? Claro que sim. Por exemplo, esse que agora cortaram o Ministério da Cultura, agora mas a cultura aí deu uma polêmica, mas foi uma indignação. A cultura eu acho um erro cortar. Porque a cultura e a educação, elas andam muito próximas, né? A cultura, ela alimenta a educação também, e a educação também alimenta a cultura, mas tem que ter prioridades. No caso, são uma completa a outra, mas não quer dizer que elas tenham que se diminuir para poder se unificar. Pelo contrário, tem que se fortalecer a cultura, como tem que fortalecer também a educação. Então, eu sou contrário, né, nessa situação. O que eu sou contrário também, eu na tribuna me manifestei muito sobre o combate à crise. A Dilma queria combater a crise fazendo toma lá da cá.
Eu te dou um ministério para tal partido, você me dá voto e assim nós vamos tocando o Brasil do jeito que dá, sem uma agenda para tirar da crise econômica federativa, da crise, né, crise moral. E eu vejo que o PMDB do Temer também não conseguiu desvincular de fazer uma base aliada em troca de cargos. Eu quero só, veja bem, nós precisamos também desmistificar que a ocupação de cargos ela não possa ser política. Eu acho que ela possa ser política, mas ela tem que vir com critérios técnicos e de experiência e de metas a serem alcançadas, né? Por isso que eu defendo reformas urgentes no país. Pela tua história, Fabrício, você sempre foi um cara muito envolvido com a juventude. Você foi conselheiro tutelar, né? Você também defende o Plano Nacional da Juventude, enfim. O jovem, eu vejo assim, eu sou jovem, né? Eu tenho 21 anos. O jovem, ele tá meio desacreditado com vocês políticos, tá meio desacreditado. O jovem, ele é muito militante, do tipo fanático, agressivo, né? Ou ele realmente não acredita em nada, acha que todo mundo é ladrão e o Brasil tá perdido e tem que mudar tudo. Olha, eu tô com uma concepção diferente da sua. Ontem eu fiz uma reunião em minha casa e colocamos lá algumas dezenas de jovens que não são radicais, mas também nunca se envolveram em política. Entendem que eles precisam fazer parte da mudança. Então, e são sabedores também que hoje o político ela é a essência do povo. É o resultado daquilo, ou da omissão, ou da... Me perguntaram assim na minha cidade, por conta do escândalo que deu lá da passarela, me perguntaram assim, você não acha que Sérgio Moro, Polícia Federal e demais instituições deviam aparecer em todas as cidades, e aqui em Balneário Camboriú, aqui? Eu falei, olha, eu penso que não, porque essas entidades elas são importantes, essas instituições são importantes, as pessoas são importantes, mas nós temos que fazer a ordem inversa, porque muitas vezes elas vêm para resolver aquilo que nós não resolvemos nas urnas, aquilo que nós nos omitimos. Então, a responsabilidade é nossa e nós não podemos fazer parte. Então, eu vejo muitos jovens hoje entrando na política, ou se envolvendo, ou sendo candidatos, ou se envolvendo nela, como esse ideal de transformação. Existe uma frase que diz assim, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. O que me preocupa, Fabrício, é a galera... Eu conheço, assim, alguns que querem se envolver com isso. São poucos, assim, que eu conheço. Mas tem uns que eles querem... Porque eles veem a política como um grande negócio também. Um grande negócio, sabe? Então, às vezes, quando você faz só pelo dinheiro, talvez você não faça bem. É isso que eu fico, assim, meio, sabe... Mas enfim, é opinião minha, não tem nada a ver. Você é um dos pré-candidatos à Prefeitura de Balneário Camboriú. Como é que tu avalia o mandato do prefeito Edson Renato Dias e que, caso você seja eleito prefeito, o que você vai fazer para a cidade? Olha, eu avalio, primeiro dizer que Balneário Camboriú é uma cidade fantástica, é uma cidade pequena, espaço territorial, mas muito grande em conceito e importância no turismo para o Brasil e para fora do país, né? A cidade ela tem um grande orçamento no espaço territorial muito reduzido. Mas é uma cidade que ela precisa hoje de um choque de gestão, um choque de transparência, um choque de otimismo, né? A atual gestão ela é um pouco do resultado do que está acontecendo no país, do que aquilo que mais as pessoas hoje combatem. Nós tivemos também, infelizmente, a participação do GAECO na história do município, e sobre a passarela, como eu acabei de mencionar. Foi realmente um episódio muito triste para Balneário Camboriú. Como também vejo que numa atual crise onde nós estamos vivendo, que tem que se reduzir gastos, Balneário Camboriú vai na contramão da redução de gastos. Criou mais secretarias nesses últimos dias, nesses últimos meses. Criou comissões remuneradas, quer dizer, nós precisamos do enxugamento, da otimização da máquina administrativa, da otimização de recursos, da unificação da cidade. Hoje existe um descontentamento muito grande dos moradores que lá vivem, nos bairros principalmente da cidade, com esse muro que nós temos que quebrar. Por quê? Porque a prioridade que você tem que dar no bairro é a mesma coisa que você tem que dar no centro da cidade. Você não pode fazer um bom atendimento ao turista se o povo onde está não está feliz.
né? Então, esses são desafios que nós temos que fazer. Então, se você me perguntar para mim, como você me pergunta, o que eu faria hoje, né? E eu não quero aqui entrar num plano de governo, mas eu diria que Balneário precisa de uma gestão transparente, de uma gestão eficiente, de uma otimização de recursos, onde as pessoas que forem nomeadas pelo prefeito, elas sejam nomeadas por critérios instituídos em lei, através de um conselho de gestão que vai averiguar o currículo, vai averiguar a experiência e vai averiguar as metas a serem alcançadas. O funcionário público, ele merece ser capacitado, ele merece receber também pela meritocracia, pela produtividade. E eu conheci muitos exemplos no país e fora do país que funcionam nesse conceito de gestão. Então, nós precisamos resolver isso. E as outras áreas, eu te dou um exemplo, nós estamos com uma demanda de mais de 3.150 hoje pessoas que estão na fila de espera por uma consulta de ortopedista. Tem pessoas que estão 3 a 4 a 5 anos. O Hospital Ruth Cardoso, nós precisamos fazer um choque de gestão nesse hospital. E tantas outras áreas, o planejamento da cidade, a nossa praia. Balneário Camboriú hoje tem uma das praias mais poluídas do estado de Santa Catarina. E nós arrecadamos muito com a EMASA e até agora a EMASA não deu uma resposta a isso tudo. Quer dizer, uma autarquia que arrecada aí de 2013 até 2016 mais de quase 300 milhões de reais. Nós já deveríamos estar com a praia sanada, a cidade com esgoto, com uma água na torneira limpa, para que nós pudéssemos ter uma situação diferente. Eu poderia dizer tantas outras coisas, mas enfim, o choque de gestão é necessário. Obrigado. Boa sorte na campanha e que se você chegar lá, que você faça bom proveito do mandato e volte aqui, né, para mais um papo, tá? Agradeço a oportunidade. Obrigado por me seguir no Instagram. Ele me segue no Instagram, curte minhas fotos. Aliás, você também pode me seguir no Instagram, né? É Machadations. Tá? Obrigado, Fabrício. Um abraço. Você pode também ir na nossa página do Facebook, é facebook.com/cafezinho2tv. Apareceu aqui, Marcos, é muito bom. E também no YouTube tem todos os programas completos, youtube.com/cafezinho2. Até semana que vem. Aquele abraço, Tintim. Tintim, deputado. Aí.